Salve galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer então uma aulinha de eletrólise para dar continuidade da físico-química, tá? A gente fez pilhas na última aula, hoje a gente vai falar de eletrólise, os dois tipos de eletrólise, eletrólise ígnea e eletrólise aquosa, e eu vou falar também para vocês a respeito da lei de Faraday, tá? Que na verdade é a parte quantitativa da eletrólise. Vamos lá? Então vamos, ó. Vamos começar aqui com eletrólise, olha, o que eu tenho aqui? A eletrólise, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a eletrólise ígnea. O que significa ígnea? Para nós, ígnea, galera, significa sem água. Então nós vamos fazer uma eletrólise sem água aqui, beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar um recipiente grandão, ó, um recipiente grandão, e aqui dentro eu vou colocar NaCl. Você conhece NaCl, claro. Coloquei NaCl aqui, NaCl sólido. Aí eu fiquei esperando aqui para ver o que acontece. E não acontece nada. É só um recipiente com NaCl. Beleza. Mas nós vamos fazer eletrólise? Vamos. Então vamos colocar energia elétrica aqui. Porque quando a gente trabalhou com pilha, qual era o detalhe? O detalhe é que a gente fazia as reações acontecerem e as reações produziam energia. Agora eu deixei o NaCl sólido aqui bonitinho. Não aconteceu nada. Bom, vamos colocar energia então para ver o que acontece. Coloquei dois eletrodos. Diferentemente da pilha, os dois eletrodos que a gente tem aqui são eletrodos inertes. Eles não participam da reação. Eles só são responsáveis por levar elétrons para dentro da eletrólise, tá? Normalmente a gente usa eletrodos sólidos e eletrodos de metais nobres, ouro, platina. Como fica muito caro, a galerinha usa grafite mesmo, por isso que eu coloquei preto aqui para vocês verem, tá? Beleza, coloquei os eletrodos. Coloquei um fio e aqui, ó, eu coloquei um gerador, que você já aprendeu na física. Não aprendeu? Aprendeu sim. E se não aprendeu, pelo menos teve, tá? E aí, galerinha, o que rola em relação ao gerador é o seguinte, o gerador já vem pronto. O gerador já vem pronto dentro da eletrólise. Então, ó, esse lado aqui, que é o maiorzão do eletrodo, tá? Ele vai ser o lado positivo da eletrólise. Enquanto o pequenininho que está aqui vai ser o lado negativo da eletrólise. Polo positivo, polo negativo. Sabe outra coisa legal a respeito da eletrólise e a respeito do gerador? Ó, os elétrons vão tomar esse caminho. Certo? Por quê? Porque o gerador faz esse caminho. Eu sei que na física o pessoal fala, o sentido do elétron é padronizado por outro lado. Sim, mas nós não vamos padronizar na química. Nós vamos ver o que é real. E o movimento dos elétrons é esse aqui. Tem outra coisa que é importante falar para vocês em relação à eletrólise, que é o seguinte. Pilha é um processo espontâneo. Ou seja, você liga as coisinhas lá, ela funciona. Eletrólise não. Eletrólise não funciona sozinho. Você tem que colocar energia lá dentro para ela funcionar. Tá? Então tá bom. Então a gente colocou energia, ligou aqui os eletrodos, ligou lá o gerador. Não aconteceu nada. Por que não acontece nada? Embora NaCl seja um composto iônico, os íons do NaCl não se movimentam. Como eles não se movimentam, eles não são capazes de conduzir eletricidade aqui. Peraí, mas como é que eu vou fazer para esses íons se movimentarem se nós não podemos colocar água uma vez que a eletrólise é ígnea? E aí, o que eu faço? Ué, vamos aquecer o NaCl, tá? Eu vou esquentar o NaCl aqui, certo? Para quê? Para que esse NaCl se derreta e ele passe de sólido para líquido. Nossa, Dot, você vai derreter o NaCl? Vou. Que temperatura é? 800 graus Celsius, tá? Ou seja, essa substância que vai estar aqui dentro é uma substância que está no estado líquido a 800 graus Celsius. E aí eu estou com o gerador ligado aqui com os dois eletrodos. Beleza? Olha o que vai acontecer. O NaCl que eu tenho aqui dentro, líquido, ó, NaCl, ele vai formar Na mais líquido e Cl menos líquido. Tá ligado? Então, ó, aqui vai estar esparramado Na mais e Cl menos líquido. Certo? Olha lá, só vamos dar uma olhadinha aqui na... O que vai acontecer? Ó, a hora que você liga o gerador, o Na vai vir para cá. Por que o Na vem para cá? Ué, os elétrons não vêm para cá? Elétron é negativo, vai atrair a parte positiva.
Enquanto do outro lado, que é o polo positivo, vai ficar cheio de cloro menos. E o que o sódio veio fazer aqui? O que o sódio veio fazer aqui? O sódio é um cátion. E o cátion está se direcionando para esse eletrodo negativo. Lembra que a definição de cátodo é para onde vão os cátions? Então observa, cátodo é para onde vão os cátions. Os cátions não são Na+? O Na+ vem para cá, certo? Então esse cara é o cátodo, certo? Qual é a reação que vai acontecer no cátodo, galera? Qual é a reação que vai acontecer no cátodo? Eu tenho o Na+, que vai ganhar um elétron que está vindo aqui e vai virar Na sólido. Ou seja, aqui ó, na ponta desse eletrodo vai começar a recobrir de sódio metálico, que é um metal meio acinzentado, tá? Então é isso que vai acontecer aqui, vai formar sódio metálico em volta desse eletrodo. E do outro lado, Dot, o que vai acontecer? Bom, o outro lado é o ânodo, tá? O ânodo é para onde vão os ânions, certo? Beleza. O que vai acontecer no ânodo? O cloro, Cl-, que está na forma líquida, vai perder o elétron para isso daqui, para continuar o ciclo dos elétrons. Então, ó, Cl- líquido vai perder elétron e vai formar Cl2. O detalhe aqui é que aqui desse lado vai formar gás cloro, certo? Para formar gás cloro eu preciso de 2 Cl- e ele vai perder 2 elétrons. Beleza? Joinha? Então olha o que a gente vai observar aqui em volta do eletrodo positivo, que é o ânodo. A gente vai observar formação de bolhas de gás cloro. Legal? Legal. E daí, Dot, o que vai acontecer? Bom, vamos para a reação global. Precisamos somar essas duas reações. Como é que nós vamos somar essas duas reações? O número de elétrons precisa ser o mesmo. Aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui por 2, só que aí multiplica a equação toda. 2Na e 2Na sólido. Legal? Eu acho que agora a gente consegue cortar os elétrons, certo? Olha lá, corto 2 elétrons com os outros 2 elétrons e a gente consegue somar a reação para obter aquilo que a gente vai chamar de reação global, certo? O que é a reação global? Então, ó, o que sobrou? Nos reagentes, 2Na+, mais 2 Cl-. Nos produtos, 2Na sólido, que está aqui, tá vendo? Com Cl2 gasoso. Então aqui houve um recobrimento de sódio metálico e aqui houve formação de gás cloro. Tranquilinho? Entenderam a eletrólise ígnea? Então, a eletrólise aquosa é praticamente a mesma coisa, com uma diferença, obviamente. O que a eletrólise aquosa tem que a eletrólise ígnea não tem? Água. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma situação. Ah lá, coloquei o NaCl de novo, certo? Coloquei o NaCl, coloquei os 2 eletrodos, tá? Bonitinhos aqui. Vamos ligar ele no gerador e a gente sabe já que isso daqui não vai funcionar, porque ele não tem íons para movimentar a eletrólise bonitinha. Joia. Se ele não tem íons, bom, olha lá, de novo. Pauzão aqui, pauzão é positivo. Vamos? Aí, aqui, boa. E o pauzinho é negativo, ou seja, o polo positivo, o polo negativo da eletrólise, de novo, os elétrons vão naquela direção. Tranquilo? Só que, quando eu coloco o NaCl sólido, não há reação. Então eu, tchiblum, joguei a água aqui dentro. Para quê? Para transformar o NaCl, que era sólido, em NaCl aquoso. Bacana. E agora, Dot, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter aqui dentro Na+, porque o NaCl sólido na presença de água vai formar Na+ aquoso mais Cl- aquoso, certo? Mas aí aqui dentro eu não tenho só isso, eu também tenho a água, a ionização da água. A água líquida forma H+ aquoso mais OH- aquoso. Legal? Legal. Então o que vai aparecer aqui? Vai aparecer o Na+, que a gente já imaginou, só que agora todos eles são aquosos. Vai aparecer o H+, esses 2 cátions. Vai aparecer o Cl-, que é o ânion do sal, e vai aparecer o OH-, que é o ânion produzido pela água. Certo? A hora que a gente liga o gerador, o que vai acontecer? Ó, os cátions todos vêm para cá, os ânions todos vêm para cá. Ou seja, se os cátions estão vindo para cá, lembra da definição? Cátion, cátodo.
Cátodo é para onde vão os cátions. Isso daqui é um cátodo, certo? Então o que vai acontecer no cátodo, galerinha? Aí é que tá. Eu vou ter Na e H brigando para fazer a reação aqui no cátodo. Quem vai ganhar? Bom, aí nós temos uma sequência. Olha lá, eu tenho Na e tenho H+. Eu tenho uma sequência. Qual é essa sequência? Preferência para os metais nobres. Dote, o que é um metal nobre? Ouro, platina, prata, cobre. Esses caras são metais nobres. Como é que você pode lembrar disso? Você pode lembrar disso com caro. Ouro, prata, platina, enfim, cobre, mercúrio. Esses caras são caros. Então os metais nobres têm preferência em relação ao H+. O H+ está aqui. Mas o H+ tem preferência em relação aos metais comuns. O que é metal comum? Ferro, alumínio, zinco, metal comum, tá? E esses caras têm preferência ao pessoal da 2A e da 1A. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho H+ e tenho Na+. Quem tem preferência? H+ ou Na+, que é da 1A? É o H+, certo? É o H+ que vai reagir aqui. Por quê? Porque ele tem um potencial eletroquímico de redução maior. Por quê? Porque esse cara vai ganhar elétrons, ele vai reduzir, certo? E daí, o que vai acontecer? O H+ vai ganhar elétrons, só que aqui, o hidrogênio, a forma mais estável dele, sozinha é H2, na forma gasosa. Então a gente precisa de 2 elétrons e de 2 H+, certo? Ou seja, isso daqui é o que está acontecendo aqui no cátodo, belezinha? Ou seja, ó, cheio de bolhas de gás hidrogênio que está se formando aqui. Bacana? Ótimo. O que vai acontecer do outro lado? Hein, galerinha? O que vai acontecer do outro lado, no ânodo? Para onde vão os ânions aqui? O que vai acontecer? Eu tenho OH- e Cl-. Quem tem preferência? Preferência para os ânions não oxigenados. Pode parecer meio óbvio, mas o que é um ânion não oxigenado? É um ânion que não tem oxigênio. Tá. Cl- é um ânion não oxigenado. Preferência para quem? Preferência em relação ao OH-, que está aqui. E tem preferência em relação aos ânions oxigenados, SO4, NO3, CO3, enfim, todos esses caras, e o flúor. Ou seja, a preferência aqui entre OH- e Cl-, entre OH- e Cl-, ganha, obviamente, o Cl-, certo? Beleza? Então o que eu vou ter aqui? Ó? O Cl- elétron mais Cl2, que é a forma mais estável do cloro. O que vai acontecer? 2 Cls, 2 elétrons. Belezinha? Bom, eu tenho a reação catódica, que é a reação do cátodo, tenho a reação anódica, que é a reação do ânodo. O número de elétrons é o mesmo? É. Então é só somar. O que a gente vai fazer? Soma, corta os elétrons e obtém isso aqui. 2H+ aquoso mais 2Cl- aquoso, que produz gás hidrogênio sendo liberado no cátodo e gás cloro sendo liberado no ânodo. Beleza? Essa daqui a gente chama de reação global. Belezinha? Tranquilo? Conseguiu entender o que é eletrólise ígnea e o que é eletrólise aquosa? Maravilha! A última parte que a gente vai fazer aqui é a parte quantitativa da eletrólise. O que é essa parte quantitativa da eletrólise? Alguns autores chamam isso de estequiometria da eletrólise, tá? Aqui a gente vai chamar realmente de lei de Faraday, tá? A constante de Faraday, são 3 relações que a gente tem. A constante de Faraday, um Faraday é 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Beleza? Então, ó, um Faraday tem 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Essa é a primeira relação. A segunda relação é a reação de redução ou de oxidação, dependendo do que você colocar. Aqui eu coloquei de redução porque o cara está ganhando elétron. Tá vendo que o íon está ganhando elétron? Maravilha. Então, ó, o M de carga X+, ganha X elétrons e se transforma em M sólido. Não precisa ser sólido, pode ser um gás, como lá no gás hidrogênio. Beleza? Tá. E a última relação, talvez você já tenha visto ela em física, que é o kit. O que é o kit? O Q é a carga em Coulomb, o I é a intensidade da corrente em ampere e o tempo em segundo. Ou seja,
1 ampere é 1 coulomb por segundo. É só passar o T dividindo, provavelmente você viu assim lá na física, tá? Então eu trouxe um exercício aqui para a gente usar todas essas relações. Olha lá o exercício 61. Sabendo que um Faraday é igual a 96.500 coulombs, o tempo em segundos necessário para eletrodepositar 6,3 gramas de cobre 2+, utilizando uma corrente de 2 amperes, é de... E ele quer que você responda. Beleza. E ele dá a massa molar do cobre, 63 gramas por mol. Primeira coisa que a gente vai fazer, a relação de redução do íon cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre sólido. Certo? Aqui a gente tem uma relação, que é 1 para 2 para 1. Mol. Beleza? Então, ó, como eu estou falando em massa de cobre, eu vou colocar a massa molar do cobre aqui. 1 mol de cobre são 63 gramas. Tá? E o que eu quero saber? Eu quero saber quantos mols de elétrons, para que com a quantidade em mols de elétrons eu saiba quantos coulombs, e com quantos coulombs e mais a corrente em ampere eu consiga determinar qual é o tempo. Então vamos lá. Eu vou colocar o X aqui, ó, 2 mols, certo? 63 está para 2 mols, assim como a quantidade em gramas de cobre está aqui, e aqui vai ser o X. Ó. Vou fazer a regrinha de 3 aqui. Como é que vai ficar? X é igual a 6,3 vezes 2, aqui, ó, dividido por 63. Maravilha. Então quanto que ficou aqui? Dá para cortar o 63 com 6,3, vai dar 10 embaixo. Tá? 2 dividido por 10 é 0,2 mols de elétrons. Descobri a quantidade em elétrons, de mols de elétrons. Certo? Legal. Essa quantidade eu vou jogar aqui. Ou seja, olha como é que vai ficar. 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons, que é 96.500 coulombs. Beleza? Regrinha de 3. 0,2 mols de elétrons vai ser X coulombs, ou Y, né? Você não vai gastar todos os X que a gente tem. Maravilha. Quanto vai dar o Y? O Y é 0,2 vezes 96.500. Já está aqui a continha. 19.300 coulombs. Ótimo. Porque agora eu tenho a quantidade de carga em coulomb. Eu consigo jogar nessa formulinha. Porque eu também sei que são 2 amperes. Então, ó que legal. Kit. 19.300 coulombs é igual a 2 amperes que ele deu, vezes o tempo que vai sair em segundo. Passa esse 2 dividindo, ficou 19.300 coulombs dividido por 2 amperes. Quanto deu? O tempo, 9.650 segundos é o tempo que levou para a gente depositar 6,3 gramas de cobre numa eletrólise com corrente de 2 amperes. Então dá para você perceber, eu imagino pelo menos, que com essas 3 relações você consiga resolver todos os exercícios que tratam de quantidade de eletrólise. Pode ser aquosa, pode ser ígnea, não faz diferença. Tranquilinho? Moçadinha, os exercícios, tá? Os exercícios aqui, ó, livro 2, página 163, exercício do 1 ao 74. Por quê? Porque tá tudo junto. Eletrólise ígnea, eletrólise aquosa e lei de Faraday. Beleza, moçada? Um ótimo trabalho para vocês. Divirtam-se. Tchau. Beijão para vocês. Até mais.